Jogou aonde, fera? I can see you in the corner staring, motherfucker. You should take a photo. Oh no, I'm about to go, yo. Shorty drop it low to pick it up. She like a yo-yo and I'm. Jogou aonde? Jogou aonde? Jogou aonde? Jogou onde? Jogou aonde? Jogou aonde, fera? Fala, galera descentralizado. Tamo aqui mais uma vez, mais um Jogão de Fera. Dessa vez, que honra gravar com ele, finalmente, hein? Thiago da Silva Rocha. Demorou, mas saiu, né? Pô, e eu já vim aqui nesse prédio, já falei pra ele. Dei a letra, já gravei com o Gustavo Henrique aqui nesse prédio. Como é que o senhor tá? Show Tá de bem? bola. Seu Deus, tudo na paz. Tudo melhorou agora. Tá bem, a fase tá boa. Importante, né? Mano, quero começar falando da sua infância. Você é lá de São Gonçalo, certo? São Gonçalo. Como é que era a infância do Iago lá em São Gonçalo? Você aprontava muito. Ah, cara, eu gosto muito de roça, sabe? Você é de roça? Mato, Então essas você tá no coisas, lugar certo. bicho. E minha infância lá foi praticamente assim, eu morava em condomínio com meus pais, mas assim, eu estudava, né? Aí quando tinha um tempinho eu corria pra casa da minha avó, que lá tinha bicho, as coisas e tal, eu gostava demais de ficar lá. E como é que veio o futebol na sua vida? Foi fugindo da escola? O futebol, eu sempre joguei futebol na escola, futsal, né? Brincava futsal na escola e me destacava. Eu jogava como meia. Comecei jogando como meia. Aí fui jogando na escola, aí até que tinha uma escolinha lá perto de casa, um projeto chamado Profut, quem de São Gonçalo conhece. Aí eu comecei lá, tinha base, tinha profissional também, lá saiu o Rafael Carioca, os caras tudo jogaram lá. Só que tinha o núcleo, né? E tinha o principal, que era em Tanguá, o principal, e o núcleo era em São Gonçalo. Aí eu comecei no núcleo, no mirim, aí fui subindo de categoria, aí chegou no juvenil, fui pra Tanguá, que é onde era a base oficial deles, né? Uhum. Aí disputei uns campeonatozinhos, aí teve um moleque que se destacaram, porque eles tinham parceria com o Grêmio, né? Aí foram os moleques pro Grêmio. Aí nessa época, eu com 17 para 18 anos, eles fizeram uma parceria com o Sampaio Corrêa da 2ª divisão. Quando você saiu do futsal pro campo, você fez peneira o quê? Com meia? Não, pô, é porque assim, era uma escolinha. Um núcleo, aí tinha a escolinha. Aí eu da escolinha, jogava na escola por jogar, brincava, sabe? Futsal, educação física e tal. Aí alguns professores tentaram me ajudar, mas não dava certo por causa era difícil, né? Tinha que investir e não investir. Na época eu, na verdade, nem sabia o que queria, que era muito moleque. E dos meus 14 anos pra frente que eu comecei a ingressar no futebol, que eu fui me dedicando à escolinha e tal, essas coisas. Aí fui pra esse núcleo do Profut. Aí chegou lá, eu sempre me destacava na força e velocidade. Você era baixinho? Não, pô, eu não era baixinho, não. Eu era ser baixinho, tipo assim. Não, pô, eu não era baixo, não. Eu tinha um tamanho bom, mas eu era muito mais magro, né? Muito mais franzino. Voava. Não, corri demais, velho. Não, corria muito, pô. Aí o que acontecia? Aí chegou um treinador lá, chamado Léo. Eu tinha, na verdade, era treinador que treinava a categoria de base, ficava às vezes treinando na categoria de cima, aquelas coisas de escolinha, né? Ou se não, era muito amigo. Aí ficava trocando a ideia. Aí chegou um treinador lá que falou, pô, vou botar você na lateral, pra ver como é que você vai sair. Não saí mais, mas assim, eu fiquei não é voltando, né? Não é que eu não saí mais. Eu fui pra lateral, aí fiquei na lateral, aí eles fizeram um jogo treino contra o Fluminense. Me testaram eu já sabia que eu jogava de meia, né? Uhum. Os caras pediram pra botar eu na meia. Aí eu passei na peneira do Fluminense como meia. Isso que eu ia te perguntar, você chegou a fazer teste em algum clube grande lá do Rio? Eu cheguei a fazer teste no Fluminense depois que eu fui chamado por eles. Porque foi assim, eu fui fazemos toda, fomos bem, eu tava de meia, aí eles me chamaram como meia. Aí depois eu não passei, assim, fiquei lá um tempo e tal e não me firmei. Fui mandado embora. Aí de lá eu fui pro Caxias. Eu já jogava nos juniores, sendo que o campeonato carioca do juvenil, eu disputei pelo juvenil. Só que eu já treinava com os juniores já. Uhum. Aí jogava de zagueiro, de volante. O treinador já me conhecia desde a época do Profut. Ele foi pro Caxias, sim. certo? Então tinha um time bom, pô. Tinha uma base forte no Caxias. Na época o Caxias estava na Série C ainda do Brasileiro. Tinha acabado de descer da B pra C, aí eu fui pra lá, ele me chamou, fizemos uma boa campanha, eu voltei pro Fluminense de novo, mas aí já voltei como lateral. E você falou que o Profut na época fez parceria com o Grêmio. Sim. Mas você jogou na base do Inter. Mas aí eu já fui na base do Inter, eu já fui como profissional, que aí eu subi no Sampaio Corrêa, 19, Você estreou no Sampaio Corrêa e depois foi... Isso, porque foi assim, nisso tudo aí da base, na verdade eu falo que eu não tive base porque
porque eu nunca me firmei. Fluminense fiz teste, não fiquei. Caxias disputei só um Carioca, Série A. E eu voltei pro Profut. Aí disputei a Campeonato Juniores, Sub-20. Só que nisso eles tinham uma parceria com o Sampaio Corrêa. Porque assim, o Profut lá tinha acabado o profissional. E o Sampaio Corrêa tinha a base, mas a base não era aquilo tudo. Então, assim, o Profut não tinha profissional e o Sampaio Corrêa não tinha base. Então juntou, sabe? Fez tipo uma parceria. Aí o que aconteceu? Aí eu disputei os juniores e me destaquei. Aí eles foram me puxar o profissional. E você lembra da sua estreia no profissional do Sampaio? Lembro. Aí eu fiquei treinando lá com eles e tal. Aí eles falaram que ia assinar um contrato comigo de 3 anos. Aí, só que eles queriam ver eu jogar, né? Lá no Rio tem um campeonato chamado Copa Rio. Sim, é o que tá rolando agora. É o que tá rolando agora. Aí a Copa Rio falou, vou te fazer um teste na Copa Rio. Foi até contra o Nova Iguaçu. Esqueça, né? Que isso, hein? Aí tava perdendo de 2-0, eu entrei, não dei passe pra gol, mas eu fui muito bem. Final do resultado do jogo, consegui me empatar 2-2. Fui bem, eles me subiram direto. Me manteram, né? Aí eu assinei o meu primeiro contrato e tal, isso em 2014. Eu ingressou direto no Carioca Série B. Acabou o primeiro turno, eu fui pro Internacional. Fiquei um pouco lá, mas não deu muito certo também, porque eu não tinha empresário, né? Era meio complicado. Você jogou no Sampaio Corrêa também, teve outra vez que você voltou pra lá. Teve alguma? 2016. Qual foi a passagem sua mais marcante lá? No Sampaio Corrêa? É no Sampaio que, se eu não me engano, em 2014 você foi vice do Carioca? Fui vice da Série B nesse ano, mas eu já tava no Internacional, porque foi assim, classificamos... Mas recebe medalha? Você jogar uma partida e vai pro Inter e o time é vice? Não, eu não recebi medalha porque foi assim, olha só. Classificou o time pra fase final, né? Mata-mata. Aí a gente pegamos o Tigres. Não, na verdade a gente pegamos o Barra da Tijuca, empatamos com o Barra da Tijuca e subimos. Só que eu já tava lá no Sul. Aí pegamos o Tigres. Aí perdemos pro Tigres, entendeu? Aí nessa vez que a gente perdemos pro Tigres, a gente não conseguimos ganhar o turno. Só que eu já tava lá, já tinha ido, não joguei. Então o time, assim, na verdade o time jogou muito desfalcado, porque tinha um moleque que ficaram suspensos, machucou, eu já tinha ido. Então, o time era lá, sempre monta time muito bom lá. E assim, eu tinha um carinho muito especial pelo presidente lá, que era o Rômulo, né? Que lá, assim, no Rio é muito difícil, assim, negócio de pagamento, né? Viraram lá um clube que, se ele cumprir com você, se ele tratar com você, ele cumpre. Você jogou em quantos clubes no Rio? Olaria? Joguei Olaria, Bom Sucesso, Boa Vista. Joguei Olaria, Bom Sucesso, Sampaio Corrêa, Boa Vista. Teve algum que te marcou mais? Eu acho que me marcou mais, assim, mais porque eu joguei mais os campeonatos de ponta, né? Foi o Boa Vista. Não fomos bem, mas lá eu disputei Copa do Brasil, Série D? Brasileiro, Série D e Carioca. Eu peguei lá na época do Boa Vista, era o Gustavo Geladeira. Que jogou aqui no Vila? Anderson, que jogou no Flamengo há muito tempo. Sei. Tinha o Jeff Silva, lateral esquerdo, que jogou no Náutico. Tinha o Eric Flores, tinha o Anselmo Ramon, tinha o Francis Mar, Nicásio. Fenômeno. Nossa, tinha o tá doido. Lene. Sei demais. Lene. Que jogou no Palmeiras? Lene, jogou no Palmeiras, Fluminense. E qual treinador que mais te marcou lá no Rio? Porque eu vi que você foi treinado pelo Valdemar Lemos. Assim, foi um cara que me deu muita moral, sabe? Foi um cara que me deu muita moral porque eu não me esqueço de um jogo contra o Volta Redonda, porque nesse ano eu tinha desgastado as cartilagens do ombro, então eu tinha que operar. Então eu treinava, mas não conseguia, porque eu sempre caía com o ombro pra frente, sempre soltava, eu ia desgastando, e chegou uma parte que eu não conseguia mais, qualquer movimento que eu fazia soltava o ombro. Aí eu já tava meio triste, né? E ele sempre me dando moral, me dando força. E num jogo contra o Volta Redonda, eles tinham um atacante chamado Hugo, que tava no CSA. Sei, Hugo Cabral. Uhum. No Rio ele tava numa fase muito boa, né? No mano a mano, jogar individual, ele tava se destacando muito, fazendo gols. E aí ele falou, eles vão jogar pelo seu lado, você vai jogar e vai marcar ele. Treinei, aí fiz uns trabalhos, fiz um fortalecimento no ombro, um fisioterapeuta chamado Dedé, que até agora antes de vir pra cá, eu fiz a fase final da minha recuperação no reto femoral com ele. Ele começou a treinar queda comigo, queda, aí botava a fita, botava um suporte, e eu comecei a ganhar confiança, né? E fui pro jogo, graças a Deus não senti nada. E nesse jogo foi um dos jogos que eu consegui, foi praticamente, eu acho que se eu não me engano, eles estavam falando comigo, eu fui o único que consegui neutralizar ele, sabe? E eu conseguia marcar e atacar ao mesmo tempo, eu acho que foi 0-0.
Então, o Valdemar... Entrou no meu DVD. Assim, o Valdemar foi um dos treinadores que mais me deu moral, que me incentivou. E aí você teve uma passagem também no Tupi. Tive também em 2017. Tecnicamente foi frustrada. No Tupi, foi a primeira vez que você saiu do Rio pra jogar profissionalmente? Foi. Tupi foi em 2017. Uma passagem muito curta lá que não fui feliz. Você chegou a jogar? Joguei um jogo só, contra a Tombense. Isso no Mineiro? A estreia do Mineiro foi contra a Tombense, perdemos de 1-0. Aí você chegou a voltar pro Rio? Depois eu fui pro banco, comecei a ir pra banco, aí depois não peguei jogo, comecei a não pegar jogo, contrato de 1 ano, em 3 meses eu rescindi e vim embora pra casa. Mano, e eu vim com essa camisa aqui, especial, conheci esse fenômeno no Goiânia. No Goiânia, nossa. Mano, como que você veio parar aqui em Goiânia? Rapaz, eu em 2018 eu tive um convite do Marcelo Salles, que tá no Flamengo agora. Sei demais. Ele tava no Bom Sucesso com a gente lá. E ele foi meu treinador no Sampaio Corrêa na época. E ele foi parar no Bom Sucesso. E aí a gente em contato, aí ele falou comigo, eu falei com ele, né? Perguntei ele como é que tava lá e tal. Aí ele falou, vou trazer pra cá. Eu falei, beleza. Aí fomos e tal, disputamos uma seletiva do Carioca, que é um campeonato que você disputa pra você tem que se classificar pra você jogar a Série A. É uma Série A, mas é e não é. Porque se você ganha, se você se classificar, ficar entre os dois... É um quadrangular, né? É, então assim, são 6 jogos, não sei, são 5 times, 6 times. Mano, se tu for explicar, vai ser difícil, porque o Miguel tentou explicar isso pra mim um dia. Não deu, não conseguiu. Não deu. É difícil demais. Eu tento até hoje. Então assim, resumindo, classifica 2 e quem fica, 4 que fica, puta outro quadrangular, fica 2 na seletiva e cai 2. Aí não fizemos uma campanha boa, caímos pra Série B. Aí ele saiu, na verdade ele saiu antes, né? Ele saiu antes desse grupo X, é o grupo X. Entrou o Toninho Andrade. E eu quase não joguei com o Toninho Andrade, joguei alguns jogos entrando. Ele saiu, eu não me lembro pra qual time que ele foi, o Salles. E eu fiquei em casa, fiquei um tempo em casa. Isso tava lá o Robson e o Henrique que estavam aqui. O Henrique foi pra um time lá de Minas, Três Corações, se não me engano. Agora, né? Só que ele já era de lá já. Assim. E o Robson veio pro Olaria, porque teve um empresário lá investindo lá. E aí me ligou e eu já tava trabalhando com meu pai. Sério? Você já tinha largado? Já tava largado já. E que é da vida já. Falei, não dá, velho, não dá, não vou ficar insistindo, porque não dá ficar aqui ganhando. Na verdade, ganhando pouco e sofre muito, cara. O pai sempre me apoiou em tudo. Meu pai é um dos caras que... Nossa, aquele cara ali, pelo amor de Deus. Tudo que eu preciso, ele me dá. Tudo que eu quero, ele tá comigo. As decisões que eu tomo, ele me apoia. Ele e minha mãe, né? Então, assim, ele falou comigo, você quer trabalhar, vamos trabalhar. Mas se aparecer uma oportunidade, você vai. Aí apareceu essa dolaria da gente livrar o time no segundo turno. O time no primeiro turno, em 10 jogos, fez 3 pontos. Resumindo, livramos o time, né? E voltei pra casa de novo. Eu, o Henrique e o Robson tentando me ajudar, vendo clubes e tal, porque gostava de mim, né? E aí apareceu a oportunidade deles no Goiânia. Eles me ligaram na mesma hora e eu vim. E graças a Deus... Meteu as caras. Por incrível que pareça, aqui foi um dos clubes que eu vim com mais confiança, Goiânia, né? De fazer uma campanha boa e engrenar. E aconteceu. E graças a Deus foi abençoado. Você já conhecia alguma coisa aqui de Goiânia quando você veio pra cá? Ou você veio totalmente perdido? Perdido. Na verdade, não conheço nada ainda, né? É difícil. Não conheço nada ainda, mas a cidade aqui é muito boa. Como que você avalia o seu desempenho no Goiânia? Cara, foi melhor do que o esperado? Foi o esperado? Ou você acha que faltou mais alguma coisa? Eu acho que não foi melhor e nem foi assim... ruim, mas eu estava com muita convicção quando eu vim de fazer uma boa campanha, sabe? A maioria dos lugares que eu fui, eu sempre treinei e trabalhei muito, mas às vezes as coisas não saem como a gente planeja, né? E aqui, no início, fiquei os 2 primeiros jogos no banco, quero ficar puto, né? Aí depois que eu comecei a jogar, velho, as coisas começaram a andar, embalou os 5 primeiros jogos, deu tudo certo. Do destaque, né? Fez parte de um Goiânia que não sabia que era Série A 11 anos. E na primeira vez que volta já chega na semi. Graças a Deus. Não joguei, né? Nem as quartas, nem as semi, mas acontece. Faço parte. Tá lá tá em todos os sites aí que agora jogou no Goiânia. Isso aí. Mano, e como que foi que o Goiás veio assim? Falou, porra, bora contratar o Iago. Na verdade, lá no Goiânia tinha um Márcio, né? Que
tava lá, é um cara que é um exemplo a ser seguido, né? E que me ajudou nisso tudo. O Márcio e o Lino, que hoje é meu empresário, foram os caras que me ajudaram a chegar aonde eu tô. Então, assim, além de eu fazer uma boa campanha e mostrar o que eu tenho de melhor do futebol, foram os caras que me ajudaram a chegar no Goiás. Tem tanto Iago, hein, velho? Como é que vocês conseguem? Como é que vocês conseguem falar, porra, toda vez que fala Iago, Claudinei fala Iago, olha os 4? Não, ele fala, ele especifica, porque... Você é o Rocha. Eu sou o Rocha, aí tem o Iago Rocha, o Iago Mendonça, Felipe. o Iago Felipe e o Iago. O Iago é só o Iago. É o zagueiro. E você tá numa fase boa, pelo amor de Deus, você jogando no aspirante. Eu vejo o jogo do Goiás, eu tenho uma certeza. Vai ter o cruzamento do Iago e um gol do Versa. É assim que tá sendo? É, rapaz, estamos numa fase boa, tem uma garotada lá que joga, assim, tem o dom do futebol. E você dá bronca dos meninos? Porque eu conheço uma galera lá, pá, sou eu amigo do... quando eu fico meio puto lá, mas tento me controlar, sabe? Você é De vez em quando sai um ranca-rabo com um ranca-rabo com outro, mas isso é normal. Porque tecnicamente você é o mais velho, né? Sou o mais velho, pô, sou o mais velho da galera. Você e o Rangel, que ali que... O Rangel não tem ido, né? Às vezes ele vai e reveza, né? Fica ele e o Matheus. E você dá bronca na galera? Não, até que não é meu perfil isso não, sabe? Às vezes eu fico muito puto, porque assim, eu quero muito jogar, eu quero bola toda hora. E às vezes a bola não chega porque o cara tem a opção de escolher a melhor jogada, né? Às vezes ele prefere ir pro outro lado ou trocar pra outra pessoa do que trocar pra mim. Aí eu fico meio puto e a gente tem umas rabiscadas lá, mas faz parte isso aí, né? E agora vocês vão jogar contra o Grêmio? O primeiro jogo da gente é contra o Grêmio. Você já tinha jogado contra Agora o Grêmio? 25. Não. Primeira vez? Primeira vez. A gente vem... porque assim, a preparação, por exemplo, eu treino em cima pra jogar embaixo. A preparação continua a mesma coisa. Pra mim, continua a mesma coisa, né? Eu quase não treino com eles, a não ser um dia após o jogo. Mas se cavar uma vaguinha ali em cima... esperar uma oportunidade, né? Tem que esperar, não tá tem precisando, jeito. Né? Tem que esperar. E quando tô precisando escalar o lateral direito no cartola. Quando aparecer a oportunidade, tem que estar bem preparado. A única coisa que eu penso é isso. Mano, e aqui no canal a gente tem um quadro chamado Eu Nunca de Danone. Você é fã de um Danone? Não bebo. Não bebe? Nunca bebi na minha vida, você acredita? Sério? Nunca colocou uma gotinha de Danone na boca? Nada. Nada? Ih, então morreu a resenha. Puro suco. Eu trouxe especificamente o Danone pra você. Esse Danone aqui você não bebe? Você acredita que morreu essa resenha? Esse daqui? Você tem certeza? Isso aí, você me pegou pelo pé agora, hein? Você me pegou pelo pé. Isso aí Eu te desarmei bonito agora? Pô, tá doido, tô debaixo das pernas. Esse Danone aqui você bebe? Pô, esse aí, nossa senhora. Se você for lá em cima na minha geladeira agora, você vai encontrar. Nossa, então eu tô no lugar Você vai encontrar certo. esse aí, pô. Eu faço 5 perguntinhas pra você. Eu nunca fiz alguma coisa. Se você já fez essa coisa, você dá um golinho. Simples. Como eu falo pra galera, eu bebo por consideração ao amigo. Não, Porque ninguém bebe Danone sozinho. Eu vou beber até se eu não tiver pergunta. Eu nunca ajudei meus companheiros na briga. Nunca? Nunca teve aquela briga lá no Rio, que os caras... Ou você é o cara do afasta? Eu sou o cara do afasta, só que assim... Na verdade, eu nunca... Foram poucas Nunca precisou. que eu presenciei isso, né? Que eu estive no meio do bolo, mas porque foi mais futebol. Foi mais futebol e eu nunca entrei pra sentar o braço. Não, nunca entrei assim. Eu nunca consegui acompanhar o Paminha na resenha. Pra quem não sabe, Paminha é o Romarinho. Nunca, pô. Nunca porque Quem que era mais próximo ali no Goiânia? O Vinícius, o Matheus, pô. 2 perguntas deu nunca, você não bebeu até agora? Nada. Vou ter que melhorar isso. Vai ter que trocar isso aí, né? Porque as perguntas tá vindo muito fácil. Eu nunca treinei só de meião, bermuda e chuteira. Já. Bebe um pouquinho e conta Pior pra nós. que já, irmão. Ó. Conta essa resenha pra nós. Essa é boa. No Olari, irmão. No Olari a gente chegamos pra treinar um dia. E aí... Botamos um short e tal, meião, chuteira. Aí fomos, né? Fomos porque assim, era o estádio. E você entrava no vestiário, era subterrâneo e você ia sair no estádio. Dentro do campo, né? Você ia sair dentro do campo. Reuniu todo mundo lá e tal. Os caras falaram, ó, não tem colete pra todo mundo, não.
vai treinar um time sem camisa e o outro de colete. Eu falei, qual é? Você falou, pô, parece que eu voltei a ser... Não, e aí o treino rolou lá, acabou e ficou por isso mesmo, treinando só de short mesmo, chuteira. Eu nunca comprei cueca nova depois do meu parceiro rasgar as minhas. Pensa direito, hein? Já, pô. Bebe um pouquinho. Agora... O Vinícius agora no Goiânia agora. Quem você acha que me soltou essa resenha? Eu sabia que era ele, não entendi. Chegamos do treino. Eu tinha umas cuecas muito antigas, né? Só com e aí, furada, freada. Eu falei, caraca, não, furada, pô. Furada. Aí eu vi, não, essa cueca não. Aí fui lá, a gente morava ali na Aparecida de Goiânia. Aí, resumindo, cheguei na sala e tava com a minha cueca, acabando com a minha cueca, rasgou a cueca toda, velho. Eu tive que comprar cueca, não teve pra onde correr, né? E pra finalizar, eu nunca coloquei o Alisson Tadei no bolso. Nunca? Nem em treino? Nem no Goiânia? Não. Nem no agora? Não, até que... Porque assim, é difícil a gente treinar contra. Uhum. Era difícil. Até aqui. A gente treina muito raro a gente treinar contra, pô. E tem algum jogador no bolso do Iago? De vez em quando você chega em casa e fala, nossa, esqueci esse cara aqui dentro do meu bolso. Até que eu nem sou de... eu nem sou eu nem sou de pensar muito isso. Nem sou, irmão. Teve um cara que você enfrentou assim e fala, mano, esse cara tá guardado. Só teve um cara aqui que eu não é nem que eu botei no bolso, né? Mas que todo mundo falou, mas eu não sou de muito reparar isso. Foi o lateral esquerdo da Napolina, que o treinador tirou o cara no intervalo do primeiro tempo. Tava 3-0 pra gente, né? Foi lá no Serra? Lá no Serra Dourado, que os caras estavam comentando e tal. Mas só que eu não sou de prestar muita atenção nisso. Minha pessoa, não sou muito dessas então, coisas. Vamos tratar de comprar uma calça nova, uma bermuda nova, porque eu acho que seu bolso tá furado. Você não tá reparando quem que você tá guardando no bolso? Irmão, não sou dessas resenhas assim, eu não sou, não. Maninho. Nem esquento muito. Obrigadão pela moral. E quero que você olhe pra aquela câmera ali, peça pra galera curtir, comentar e inscrever no canal. Alô, galera do Descentralizado, curta e compartilha aí o vídeo do nosso amigo Pimenta. Isso aí, que moral, hein? Faça como o Iago, curta, comenta, compartilha e se inscreva, que tamo bem, hein? Tamo junto. É nóis.